Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que nos assistem e estão aqui presentes em mais um ponto de inflexão, nos dando a honra da sua presença aqui conosco. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é o seguinte: relacionamento espiritual. Mas antes disso, eu gostaria logo de cara de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem e, claro, se você não é inscrito ou inscrita ainda nesse canal, se inscreve aqui agora nesse botão vermelho, porque assim você faz com essa mensagem chegue a muito mais pessoas, combinado? Conto com o seu apoio para que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. Agora chega de assunto e vamos finalmente entrar no tema de hoje, que, como eu falei, é relacionamento espiritual. Mas, Mateus, que exemplos a gente tem na Bíblia que nós temos que prezar, nós temos que colocar em primeiro lugar o nosso relacionamento espiritual? E em que ordem de importância isso está na nossa vida familiar, no nosso ciclo de amigos, no nosso ciclo do trabalho? Eu tenho algo para te dizer. Ele está em primeiro lugar. Pois é, o relacionamento espiritual, o seu momento de comunhão com Deus tem que estar em primeiro lugar, independentemente de família, amigo, parentes e trabalho. Mas eu vou te provar isso na Bíblia e com o exemplo de Jesus, que nos ensinou como devemos caminhar aqui nessa terra. Combinado? Essa passagem está em Mateus, capítulo 12, a partir do verso 16, e diz o seguinte: enquanto Jesus falava à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. Então alguém lhe disse: Jesus, eis que a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse: eis que minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Pois é, com esse exemplo, Deus, Jesus, é isso mesmo, Jesus, ele mostra para a gente claramente aqui que devemos colocar como prioridade as coisas de Deus. Muitas vezes eu vejo pessoas que deixam de servir, deixam de estar na casa de Deus, deixam de colocar a mão no arado por dizer que meu marido não deixa, minha esposa não deixa, o dia a dia não faz com que eu consiga ter tempo para servir ao Senhor. O trabalho me empata, os amigos que me chamam aos domingos, aos finais de semana para sair, atrapalham o momento de eu ir à igreja ou de eu estar discipulando, de eu estar servindo, evangelizando. E aqui Jesus, ele deixa claro: ele não desonra o seu irmão, a sua mãe e seus familiares. Não. Mas ele deixa claro que a primazia dele é o relacionamento espiritual que ele tem com Deus. São os discípulos, as ovelhas que Deus colocou para ele cuidar. E quando eu digo isso com a sabedoria de que você também precisa ter para tomar decisões. Você é livre. Deus, ele te deu o livre-arbítrio. Só que quando você prioriza cuidar de seu pai, cuidar de sua mãe, cuidar de seus familiares, colocar ele como primazia em sua vida, você deixa de seguir aquilo que Jesus nos ensinou, que é, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Para muitos, a atitude de Jesus naquele momento era uma atitude de que ele está desprezando a própria mãe e o irmão. Não, irmãos. Jesus aqui, ele deixou claro que aqueles que seguem ao Senhor,
aqueles que buscam a Deus, aqueles que de fato estão empenhados e focados no alvo que é Cristo, esses são seus irmãos, essas são as suas mães, essas são as suas irmãs, porque a sua família também é a sua família na igreja, irmãos. Então, quando você coloca como primazia a sua família carnal, você está deixando de fazer aquilo que um dia Jesus nos ensinou, que é primeiramente servir a Deus, que é primeiramente buscar as coisas do Espírito Santo de Deus, as coisas espirituais e não as carnais. Por mais que seja bom, por mais que seja divertido estar com aquela pessoa, por mais que você ame aquela pessoa, existem momentos que você tem que dizer não, porque o não para aquela pessoa é um sim para você, é um sim para Deus. Então, quando sua mãe, quando seu pai, quando seus amigos te chamarem para algo e você tiver um compromisso com Deus, não desmarque, não coloque desculpas, não coloque empecilhos, sabe por quê? Deus, Ele sonda o seu coração, assim como Ele sonda o meu. Eu amo estar com minha família, eu amo estar com minha mãe, eu amo estar com meus amigos, só que existem prioridades na minha vida. E uma dessas prioridades é estar na casa do Senhor, escutando a palavra de Deus. Então eu não posso negociar isso. Jesus aqui nessa passagem que está em Mateus 12, 16, ele deixa claro que é inegociável, por mais que seja sua mãe, por mais que seja o seu pai, por mais que seja um familiar querido seu, é inegociável a sua comunhão, o seu relacionamento espiritual com Deus. Se você não está em relacionamento com Deus, se você não está em intimidade com o Espírito Santo de Deus, você não está bem para nada. Você não tem paz, você não tem alegria, você não tem nada. Mas você pode dizer, não, mas quando eu estou com minhas famílias, quando eu estou com meus amigos, eu dou muita gargalhada, eu sorrio, eu sou muito feliz. Mas essa alegria é passageira, irmãos. Essa alegria ela pode durar uma tarde, ela pode durar uma noite. Só que no outro dia, ela passa. Agora, quando você verdadeiramente tem dentro do seu coração um coração contrito em servir a Deus, em buscar o Senhor incessantemente, em servir a Deus todos os dias da sua vida, a sua alegria ela é totalmente completada em todos os dias, em todas as horas, em todos os minutos do seu dia. Ah, mas Mateus, isso garante que eu não vou ter aflições? Não, irmãos. A própria palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Agora, nas aflições, você conta com seu amigo, você conta com seu colega, você conta com seu irmão, você conta com seu pai, com sua mãe, ou você conta com aquele que te criou? Você conta com aquele que simplesmente tem o poder de mover céus e terras ao seu favor, que tem o poder de tornar o impossível impossível, para que você seja abençoado, para que você seja mais que vencedor na presença dele. A quem você pede socorro? Porque eu não peço socorro aos meus amigos, aos meus irmãos, à minha esposa, à minha mãe, ao meu pai. Eu peço socorro ao meu Deus. Eu peço socorro àquele que pode me socorrer, aquele que pode fazer o impossível na minha vida. Porque quando nós verdadeiramente nos prostramos e dizemos que nós iremos colocar Ele como primazia em nossas vidas, a gente tem que entender essa passagem que Jesus belamente e claramente nos trouxe. Quando as pessoas estavam falando, no momento em que Ele estava pregando, no momento em que Ele estava falando aos seus discípulos, a sua mãe e os seus irmãos procuraram. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Na verdade, minha mãe e meus irmãos são essas pessoas aqui, que estão aqui para me ouvir, que estão aqui para ser discipuladas,
que você possa entender e refletir sobre essa mensagem e a cada dia mais, nesse ano de 2025, você seja transformado e transformada não por Mateus, não por essa mensagem, mas pela palavra de Deus, que não muda e não irá se adaptar por você ou por mim. Ela continua sendo a mesma por dezenas, centenas e milênios de anos. Amém? Eu espero que de alguma forma eu possa ter te ajudado e que você consiga de fato colocar isso em prática nesse ano de 2025, colocando Deus em primeiro lugar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto, generais!